Olá, começa mais um Depois da Aula, um programa interdisciplinar produzido pelo FIANFAAM, Centro Universitário, transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube. E no programa de hoje, vamos abordar o tema quadrinhos e suas formas de adaptação. O nosso convidado é o professor e coordenador do Núcleo de Quadrinhos do FIANFAAM, o professor Giovanni Pagliuzzi. Seja bem-vindo a mais um Depois da Aula, professor. Muito obrigado, é um prazer participar. Participando também deste programa, temos os alunos de Rádio e TV, Felipe, também o João, de jornalismo, o Leonardo, e de Rádio e TV também a Gisele, que participará fazendo as perguntas. Assim como também a plateia contribuirá para esse programa fazendo perguntas também ao professor. Mas para começar essa discussão, Giovanni, vamos começar falando do núcleo de estudo de história em quadrinhos no FIANFAAM. Como é que funciona? Quem é que pode participar? Como é que começou essa ideia? Bom, tudo bem com você? Tudo ótimo. Primeiro eu quero parabenizar o programa Depois da Aula, que é uma iniciativa dos professores, de Rádio e TV do FIAM. Agradecer o convite da professora Andréa Lopes, e seu, de participar aqui. O Núcleo de Estudos de Histórias em Quadrinhos do FIANFAAM, ele é uma iniciativa primeiramente dos professores. Essa iniciativa, ela deu-se no momento em que precisava-se de cursos de extensão ou algo alternativo que o aluno poderia ter. E aí nós pensamos em quadrinhos. Esse curso, esse núcleo de estudos já está certificado via FIANFAAM desde meados de 2015, ou seja, ele está oficializado no MEC. E o que é o núcleo, Yara? Vamos falar um pouquinho. O núcleo, ele aborda palestras de pessoas do mercado e acadêmicos, ele aborda iniciação científica, aborda também a produção de artigos científicos para publicações e apresentações em anais de congressos, tanto nacionais quanto locais, e o núcleo trabalha essa interatividade aluno-professor, não só dentro da sala de aula, fora também. Então o foco é produção acadêmica. Que interessante. Então, vai além de ler histórias em quadrinhos, ou de conhecer, ou de saber. Vai da parte acadêmica mesmo, né? Claro. Você precisa ter um certo conteúdo de arte sequencial, O aluno, sempre quando o aluno entra, quer chegar no núcleo, ele vem com incômodo. Professor, gostaria tanto de escrever sobre isso. E geralmente é história em quadrinhos. O que os professores do núcleo faz? Realinha e adapta a vontade do aluno para a produção científica. Geralmente dá em artigo científico. Só lembrando que o núcleo ele é coordenado por mim, só que nós temos professores dentro do núcleo, que é professor Efrem Pedrosa, professor Marcel Tomé, professor Adriano Neumann e uma professora que é do núcleo do curso de design da FIAM, FIAM FMU, que é a Alegrete. Então, o núcleo ele não fica apenas na escola de comunicações, ele é amplo. Inclusive, eu tive aula com o Marcel de infografia, então acredito que seja uma coisa mais técnica, assim, Sim, o Marcel é o design técnico, é o espaço do quadrinho, o que deve ser preenchido lá dentro, e assim vai. Que legal. E eu sei que aqui tem dois alunos, que fazem parte do núcleo, que é o João e o Leonardo. O que vocês podem me falar sobre ele? Como é que é participar? Começando com você, João. Eu participei no ano passado, estou participando mais. E no ano passado eu fiz uma publicação em Concast junto com o Giovanni. A gente fez um artigo sobre uma série do Netflix, que foi a série Demolidor. E a gente conseguiu apresentar na USP. Troca o microfone para a galera ver melhor, aí você começa do zero. Isso é muito interessante, Yara, que ele vai falar. Dá uma... Boa tarde. Isso. Primeiramente, boa tarde. Agora sim. O ano passado eu participei com o Giovanni, esse ano eu também estou participando. E o ano passado a gente produziu um artigo junto para o Intercom. E o ano passado foi especial porque foi aqui em São Paulo, foi na USP, e a gente conseguiu submeter esse artigo. E a gente teve a apresentação e ele é um artigo nacional, então o nosso nome está junto. E foi bem legal, que a gente fez uma análise não só do quadrinho, mas a gente pegou muita matéria fora da área só de comunicação, a gente pegou muita matéria da área das ciências sociais.
Então, por exemplo, eu tive muitas outras leituras e a gente fez um paralelo entre a série Demolidor do Netflix com os casos de linchamento no Brasil. Então, isso foi uma experiência muito bacana. E tem várias pessoas que participam de várias outras maneiras. Eu participei também tirando foto, tinha vários convidados que iam, tirei várias fotos, isso foi muito, muito legal. Ai, que legal. E você, começou quando no núcleo? Eu comecei a faculdade esse ano e entrei no núcleo semana passada. Ah, então você é tipo, muito novo no núcleo. Primeira vez que eu participei. Liga o microfone. Isso. É a primeira vez que eu estou participando, né? Eu estou esperando muito de poder entrar mais nas histórias do quadrinhos. Vê se tá azul. Testa, som. Aqui, ó. Pronto, som. Isso. É a primeira vez que eu estou participando. Eu espero muito nesse núcleo de quadrinhos poder entrar mais nas histórias, saber a motivação, saber todo o embasamento do que é os conceitos, né? Saber também a característica social das histórias, né? Em que a característica dos personagens, onde eles são localizados. E saber mais, acho que é isso mesmo. E pela tua camiseta, tô vendo que você é fã de histórias em quadrinhos super-heróis, né? Eu sou mais, eu posso dizer que de tudo, tanto os quadrinhos como cinema, Marvel, DC, Vertigo, qualquer um, mas... Você não tem uma preferência entre Marvel e DC? Eu acho que eu posso dizer de cinema, Marvel e quadrinhos de si. Mas a gente às vezes troca, né? Depende da época que a gente tá vivendo, então... Aí. É nisso que eu queria chegar. Todo mundo que curte histórias em quadrinhos, com certeza já leu ou ouviu alguma coisa sobre a Marvel ou a DC. E quando essas produções vão para o cinema, é inevitável que não se compare, né? Que não coloquem parâmetros e tal. E para você, quais são essas diferenças entre as duas empresas? Olha, agora você vai entrar numa guerra. Sabia que sim. O cinema já é adaptação. O cinema já é ficção. Então, o que acontece? Uma história em quadrinhos, às vezes, também já pode ser adaptação de uma história literária anterior. Então, nós estamos trabalhando com mídias e novas mídias. Quando uma narrativa do quadrinho é transportada para a narrativa cinematográfica, não tem jeito, vai sofrer mudanças. Então, você tem filmes baseados em história em quadrinhos que são muito fiel à narrativa de quadrinhos, e filmes que são totalmente adaptáveis. E isso tem a ver desde a personificação do personagem até a narrativa como começo, meio e fim. Então, o que é melhor, professor? O que dá certo? O que dá certo é cada um no seu quadrado, o cinema faz cinema, o quadrinho faz quadrinho, cada um dentro do seu detalhe técnico. Então não adianta, por exemplo, você é muito fã da Piada Mortal do Coringa. Se sair um filme da Piada Mortal, você já tem que ir no cinema predisposto a entender as adaptações, porque a adaptação vem da mídia. Cinema, mídia, arte sequencial. Aí não tem como sair, né? Entendi. E qual que é a diferença entre tirinha e charge? Isso é interessante. No caso a tirinha e charge é muito usado ainda nos veículos impressos, né? E o que acontece? A tirinha, ela sempre falou de valores sociais. Conteúdo de tirinha é valor social. Conteúdo de charge é o quê? É um tom sarcástico, é aquela crítica sarcástica. Então, aonde que pode entrar, por exemplo, algumas metáforas? Na tirinha. A tirinha ela pode usar moral da história, ela pode usar fabulações. E na charge, tom satírico. Então, dos dois, quem que pode mexer com política, por exemplo? A charge, ela tem mais identificação com representação de crítica política. E a tirinha seria valores sociais. Agora, por quê? O que é quadrinhos? Tirinha ou charge? A charge é apenas um quadro. E a tirinha é quadro a quadro. Então, a arte sequencial está na tirinha e não na charge. Porém, as pessoas fazem imbricações entre uma e outra, só que existe um distanciamento entre elas, né? Que legal, gostei de saber, porque quando eu lia jornal, que vem naquela última página, né, onde tem tudo ali, horóscopo e tudo mais... Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Eu pensava, ou era tudo charge ou era tudo tirinha. Gostei. Agora, vamos uma pergunta da plateia? Boa tarde. Professor, você comentou sobre as adaptações dos quadrinhos para o cinema. Eu queria saber o que você acha das produções do Maurício de Souza.
ele simplesmente transformou a Turma da Mônica em um gibi animado? O Maurício de Souza, todo mundo sabe como e onde ele começou, né? Ele começou com a Turma da Mônica e explodiu. O Maurício de Souza hoje não é só gibi, né? Ele não é só quadrinhos, ele trabalha todas as frentes possíveis de marketing, né? E vocês podem esperar que as ações de marketing da Maurício de Souza Produções, como ela abrange um leque de possibilidades infinitas hoje, ela vai chegar no cinema e vai chegar pesadamente, não só em animação, tá? Pode haver no futuro adaptações da Turma da Mônica para o conteúdo cinematográfico de ficção, não animação. Então, assim, hoje eles estão investindo pesado em animação, a animação está dando muito certo, porque pegou fielmente o público que era da leitura dos quadrinhos. Então, eles fizeram um levantamento de estudo qualitativo e quantitativo, e praticamente quem lê o gibi da Turma da Mônica assiste a animação. É um público-alvo recortado, todo mundo sabe que é do infantil para adolescente, mais velho do que isso são aqueles caras saudosistas, como eu. E você também. Temos a mesma idade, mais ou menos, então você sabe, né? E nesse sentido, pegando Maurício de Souza como exemplo, você acha que as histórias em quadrinhos é a arte imitando a vida ou o contrário? Você fez uma pergunta filosófica agora, né? A história em quadrinho é a arte imitando a vida? Pode ser. Porque assim, quando você lê quadrinhos, você muitas vezes não se coloca no papel do herói, você não coloca muitas vezes no papel do vilão. Então o que é se colocar no papel de? É você querer ser outra pessoa, você querer uma imitação de vida que não é você ou não é a sua praia, que é o que? A fantasia. Quero sair dessa minha moral real e vou para a fantasia. Se é a arte imitando a vida, eu não sei. Mas que tem esse tom de vou sair da minha realidade para viver um mundo heróico e tudo bonitinho de começo, meio e fim, isso existe nos quadrinhos. E é muito forte. Por isso que tem muito fã. Uhum. Assim como acontece nos filmes também, né? Nos Claro. livros. E Gisele, gostaria de fazer uma pergunta para o professor? Professor, o que você acha do mercado de quadrinhos hoje em dia? Porque quando eu era criança, há um tempinho atrás, todo mundo tinha pilha de quadrinho, que era febre, Maurício de Souza principalmente, Turma da Mônica era febre. E hoje em dia, eu sei que o público continua fiel, mas não tanto porque tem série, tem filme, a concorrência é muito grande. O que você acha do mercado de quadrinhos hoje em dia? Olha, eu vou te falar uma coisa. O mercado de quadrinhos, sei lá, eu e o Felipe aqui, década de 90, consumo de quadrinhos na banca. O que acontece? Mudou totalmente, porque hoje tudo é espetáculo, ou seja, a radicalização do produto se transformando em mercadoria e essa mercadoria em espetáculo. Então, hoje você tem consumidores de histórias em quadrinhos que não necessariamente conhecem a narrativa. Você tem consumidores de histórias em quadrinhos por meio de camisetas. E aí você chega para o cara e fala, pô, você está com uma camiseta do Batman, que legal. Que parte do Batman que você mais gosta? Ah, professor, eu não gosto de Batman, achei a camisa legal. Então, não é que há uma deturpação. O consumo agora está em todas as frentes. Desde camisa, roupa e filme, a quadrinhos. Então, hoje você tem, por exemplo, fã de filmes de quadrinhos. Só que se você perguntar sobre o quadrinho, ele não vai te saber absolutamente nada. Ah, professor, isso é bom ou ruim? Não temos como qualificar isso. Temos que qualificar assim. Houve uma transformação. E essa transformação pegou outros produtos, aumentou o leque de possibilidades, sendo que a pessoa não precisa ler necessariamente quadrinho para ser consumidor desse universo. E é o que acontece muito. O que é o ambiente cosplay? Né? Acredito que hoje acontece o efeito inverso, né? Às vezes as pessoas conhecem os filmes sobre determinada história em quadrinho e depois vão para os quadrinhos. Antigamente era ao contrário que acontecia, né? Exatamente. Hoje a janela de entrada das histórias em quadrinhos em gibi, folha, são os filmes. Então a pessoa assiste o filme e fala, quero mais. Aonde que eu vou pegar isso? E aí no quadrinho tem tudo. Entendeu? E aí, exatamente, está fazendo o caminho inverso. O audiovisual é o grande canal agora para o cara ser o fã de histórias em quadrinhos em folha, impresso.
Isso é interessante, muito interessante. E Felipe, e você? É fã de histórias em quadrinhos? Como Eu que é? sou. Eu comecei lendo a Turma da Mônica. Até hoje compro o gibi da Turma da Mônica, mas apesar de ser fã de DC, como o nosso amigo, eu acompanho mais pelos filmes do que pelo gibi. Aí acabei gostando do Flash, aí comecei a consumir gibis da DC agora, comecei a comprar gibis do Flash e tal. E aí até me bate assim será que eu, como estudante de comunicação, para eu criar um roteiro de um gibi, será que eu também usaria Jornada do Herói? Eu queria saber isso daí. Será que eu uso Jornada do Herói para construir um gibi, para construir o roteiro de um gibi? Felipe, a Jornada do Herói, ela vem de um antropólogo chamado Joseph Campbell, que escreveu muito sobre mitologia. E ele tem um livro que chama Herói de Mil Faces, que dentro desse livro você tem, num capítulo, a Jornada do Herói. O que é a Jornada do Herói? É aquele cara que faz sacrifícios para determinada coisa. E o sacrifício final, às vezes, pode ser a morte, né? Então, assim, essa Jornada do Herói, para Joseph Campbell, estudando a mitologia, ele vê que tem um começo, meio e fim meio que duro, ou seja, repetitivo, hábito da condição humana. O que acontece? Essa jornada do herói é praticamente a base de todos os roteiros de consumo, desde histórias em quadrinhos até cinema. Todo herói se sacrifica. Todo herói uma hora morre e volta depois, mas morre. No caso do Flash, ele morreu em definitivo, no Crise das Infinitas Terras. O Flash que você está vendo hoje já é um desdobramento outro. Então essa jornada do herói, ela não é próxima das histórias em quadrinhos. Ela é a história em quadrinho. E os quadrinhos, eles ajudam a educar? Qual que é a tua opinião sobre isso? Você sabe que antigamente existia uma guerra, quando os quadrinhos foi lançado, década de 40, década de 50, o quadrinho era visto como uma mídia marginal. O que era uma mídia marginal? Isso vai denegrir a formação social e educativa do estudante. Portanto, o quadrinho tem que ser censurado. E ocorreu muito isso nos Estados Unidos. Se você vê alguns livros da Marvel e DC que fala a história social da instituição, você visualiza a época da censura. Isso pode, isso não pode. Isso lá atrás. Hoje, para você ver como foi transformada a coisa, toda a nossa base de literatura estrangeira e nacional já foi feito um quadrinho adaptado. Então, por exemplo, Dom Casmurro já tem uma história de quadrinhos. Por exemplo, O Cortiço já tem história em quadrinhos. Então, toda a nossa literatura já está adaptada à história em quadrinhos. Aí a pergunta, professor, quadrinho educa? É claro. O quadrinho é uma forma alternativa de educação. Isso já é tão fato consumado que você pode ver que método de avaliação de aluno, ensino fundamental, ensino médio, Enem, ENAD, se você selecionar a cada 5 perguntas desses modelos de avaliação, uma tem tirinha ou charge. Então como é que você pode falar que quadrinho não educa, sendo que ele é enunciado de ENAD, né? Então é óbvio que ele educa. Então os quadrinhos eles podem também servir numa avaliação de conteúdo, por exemplo? Claro, o quadrinho ele serve, por exemplo, quando você tem... Qual que é o enunciado de um modelo de uma pergunta ENAD, para vocês que vão fazer ENAD? Você tem a compilação da forma textual com a imagem. E da onde que eles tiram a imagem? Às vezes até de um filme, ou às vezes de um enquadramento cinematográfico, só que a maioria é quadrinho e tirinha, charge, uma arte sequencial para ilustrar o enunciado. E aí o que acontece na cabeça de quem vai fazer a prova, do aluno? Ele consegue, por meio da imagem, acoplar a leitura do enunciado. Então você tem uma linguagem imagética e uma linguagem textual, e ajuda muito. Isso está comprovado aí em todos os modelos avaliativos. E no Brasil, como que você avaliaria o mercado dos HQs aqui? Você diz a publicação nacional? Isso. Bom, aí nós temos o MSP, que é o Maurício de Souza. O Maurício de Souza criou um selo novo, né? Não sei se vocês conhecem. Inclusive a Mônica casou com o Cebolinha uns 4 anos atrás. Você tem esse gibi, não?
Não, esse eu não tenho ainda. O casamento aconteceu 4 anos atrás, entrou na banca e esgotou 2 dias depois. Mas é Turma da Mônica Jovem? Ou... Turma da Mônica Jovem. Ah, não, é por isso. Eu sou raiz, não sou Nutella. Ah, tá certo, tá certo. Então, assim, nós temos algumas frentes. O que está explodindo na cena nacional são quadrinhos independentes. O que são os quadrinhos independentes? Sem uma editora de aporte, sem dinheiro, publicações por meio de vaquinha. Isso está acontecendo muito. Muito fanzine. Então, hoje você está tendo, por exemplo, feiras de fanzines paralelos enormes. O Centro Cultural São Paulo tem a feira de fanzine, feira de quadrinhos alternativo. Você tem o chamado mercado de pulgas, que vem muito autor nacional desconhecido. E é lá que é importante você aprender como que o quadrinho nacional funciona. Você tem, por exemplo, um cara que ficou muito famoso, que ele saiu da Maurício de Souza Produções, que é o Lourenço Mutarelli. Quem que é o Lourenço Mutarelli? Hoje, ele só faz, como que se diz? Ele só faz literatura, mas ele veio dos quadrinhos. E o Lourenço Mutarelli é um dos maiores quadrinistas brasileiros de ganhar troféu HQ Mix, de ganhar troféu de literatura, finalista do Prêmio Jabuti 2016. Então, você tem pessoas que veio do quadrinho nacional, e hoje são escritores renomados. Né? É um mundo muito interessante de ser explorado. Então, os quadrinhos eles têm relação com quais frentes de conhecimento, especificamente? Tipo cursos? Isso, Olha, todos. todos. Aí você vai falar, não, em física quântica também? Sim. Você tem um quadrinho, acho que o João chegou a ver, aquele Logicomics, que é quadrinho sobre matemática, a lógica matemática. Então, assim, o quadrinho é um tipo de esponja que ele abrange todo e qualquer tipo de narrativa e conhecimento. É só você trazer o conteúdo e adaptar no formato quadrinhos. Então, por exemplo, se você quer associar para um curso de letras, inglês-português, que inclusive a FMU tem. O curso de letras, o que o curso de letras faz? Para o entendimento da língua inglesa, ele coloca a tirinha junto com o enunciado. E aí você entende uma outra língua, um outro idioma, ou a tradução disso por meio da história em quadrinho, que é o que está acontecendo no primeiro semestre de letras, que eu estou acompanhando fortemente. Por exemplo, design. O que o design vai fazer no quadrinho? Simplesmente o desenho, a forma, a profundidade, o estilo e o enquadramento. Então, se você pode falar qualquer curso aí que eu dou uma alternativa para você. E saber um pouquinho como é que funciona, como seria uma linha de produção de um quadrinho? Onde começa, onde termina? Isso é difícil. Se o professor Marcel tivesse aqui, ele ia te explicar melhor. Mas tudo começa na onde? No processo criativo. A galera do núcleo sabe. Como que você produz algo? Processo criativo e pesquisa. A partir do momento que a pesquisa foi feita com levantamento de pesquisa etnográfica, qualitativa, quantitativa, dependendo do seu recorte, você já tem uma ideia. Da ideia você produz um roteiro. E um roteiro em quadrinhos é o storyboard. O storyboard é o quê? Arte sequencial. Montando essa sequência de imagens, você vai mandar... Porque sempre 2 pessoas fazem o quadrinho. Que é o cara que vai escrever dentro do balãozinho, né, o chamado dentro do balãozinho, e a pessoa que vai desenhar e fazer a arte final. Então você tem um artista de desenho e um roteirista de conteúdo, que era o que a Marvel fazia. Quem era o conteudista dos balões? Stan Lee. Quem que fazia a arte, desenho e traço? Jack Kirby. Então um era o The Man e o outro era o The King. E aí formou o reino da Marvel. Então, se você tem o cara do balãozinho e o cara do traço, você já tem um começo, meio e fim. E aí vai. Nossa, que interessante. E qual que é o teu quadrinho preferido, assim, se é que tem um? Minha Nossa Senhora. É que assim, eu não vou por heróis, né? Uhum. Eu vou por universos. Então, sem falar o contrário, hein, vocês aí. Eu vou por universo. Então, por exemplo, qual que é o universo mais expandido e com mais possibilidades de acontecimentos? Eu acho que é o universo do Lanterna Verde. Não é um Lanterna Verde em específico, porque humanos, nós temos 5 lanternas. Então eu gosto muito do universo da Lanterna Verde. Mas sem essa coisa de DC e Marvel, né? Eu gosto de tudo, mas a DC é melhor. Um pouquinho de clubismo, né? É claro, um pouquinho. E quais são as pretensões para esse ano com respeito ao núcleo? Muito interessante. O núcleo de estudo de histórias em quadrinhos da FIAN, do Centro Universitário FIAN, ele vai abordar o quê?
ele vai fazer uma parceria com a Cinemateca FIAM esse semestre. Então, por exemplo, todas as terças do mês de maio, para quem está assistindo, todas as terças do mês de maio, das 5 às 7, nós teremos uma parceria com a Cinemateca e nós vamos apresentar filmes com adaptação cinematográfica de quadrinhos. O primeiro é o Anti-Herói Americano. Então nós temos a parceria com a Cinemateca, nós temos palestras agendadas já com pessoas do mercado e pessoas acadêmicas. Não vou falar aqui no programa que eu vou antecipar para vocês, é surpresa do núcleo, mas o primeiro nós já vamos trazer uma tese de doutorado, vai vir uma pessoa da academia para falar sobre o Coringa e as representações imaginárias do Coringa. Ah, que legal, eu quero ver. Ainda não estamos em confirmação, mas essa será a primeira palestra. Então nós temos palestras esse semestre, palestras com o mercado e academia, parceria com a Cinemateca, a produção de artigos científicos para o Intercom 2017, que acontecerá em Curitiba. A ideia é, em específico, o núcleo é de toda a FIAM-FAAM e da FMU. Né? Quem quiser participar, qualquer aluno de qualquer frente pode participar. Mas a ideia do núcleo hoje é levar em torno de 12 a 15 alunos do Rádio e TV, sendo que já tem alunos de jornalismo interessado e alunos de publicidade também. A ideia é produzir artigo com esses alunos. Ah, que legal. E alguém que tem mais alguma pergunta para fazer para ele? Eu tenho uma pergunta. Você estava falando sobre adaptação cinematográfica. A gente viu que vai ter uma adaptação que não é do universo do HQ, da Marvel, da DC, mas que é o Ghost in the Shell, que é um anime. Como você vê a adaptação? A gente tem uma especulação que vai ter o Akira, que é um clássico do anime dos anos 80. Como você vê essa adaptação não do HQ, mas do anime para o universo cinematográfico? Muito bem. É o seguinte, não entendo muito de anime, mas gosto do Akira. Então, qual que é a sacada? Se aparece uma adaptação cinematográfica do Ghost in the Shell, a galera do Akira já está, vai acontecer o Akira. Então, o que é o Ghost in the Shell? É um anime final da década de 80, começo da década de 90, japonês, que trata algumas coisas de tecnologia, dependência tecnológica. Quem assistiu o filme que vai acontecer aí em cartaz aí daqui a poucos dias, não sei se está em cartaz já, não? Dia 29. Dia 29, em cartaz do Ghost in the Shell. Dá uma olhada e veja como que é a adaptação de anime. Porque assim, eu estou esperando o Akira chegar. Eu sou o Akira. E o que acontece? Por exemplo, indo para um lado acadêmico um pouco, a professora Sandra Luiten, que é do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP, ela é uma professora acadêmica, doutorado em quadrinhos, que atende e pesquisa, é uma pesquisa séria, mais de 15 anos, sobre cultura oriental em arte sequencial. Então a Sandra Luiten, ela vai apresentar um artigo nas 4ª Jornadas Internacionais de História em Quadrinho sobre a adaptação Ghost in the Shell. Não percam, leiam esse artigo, leiam esse resumo e participem da apresentação da professora, porque aí você vai entender o que é realmente animes, adaptação cinematográfica. Muito bem, muito obrigada, professor Giovanni. Obrigado. O Depois da Aula sobre Quadrinhos fica por aqui. Até terça que vem com mais quadrinhos. Até lá!